A taxa de letalidade é uma medida de estimar a porcentagem de pessoas infectadas pela doença e que evoluem para um óbito. E ela é calculada a partir da proporção entre o número de mortos e o número de pessoas que foram contaminadas por essa doença. E com isso, e sabendo também da atual pandemia de Covid-19, o mundo vem utilizando essa medida cada vez mais e com base nisso, eu queria estar apresentando aqui alguns dados da taxa de natalidade em alguns países em relação ao Covid-19, né? Vocês podem ver no gráfico aí, entre eles o México, né, que é o com a maior taxa de letalidade, sendo de 7,57%, e logo depois dele temos o Equador com 6,43%, a África do Sul com 3,2% e o nosso país, que está atualmente com a taxa de letalidade de 2,78%. E por último, são os países com a menor taxa. Entre esses que estão no nosso gráfico, temos a Alemanha com 2,21% e o Reino Unido com 1,74%. E o grupo escolheu esse estilo de gráfico porque ele apresenta as informações com maior clareza e é melhor de entender. Não é possível, no momento, calcular exatamente a taxa de letalidade do Covid-19. Entretanto, existem várias estimativas que apoiam entre 0,3% e 1%. Essa dificuldade vem da ausência de uma forma de calcular com a precisão o número total de infectados durante a pandemia. Isso porque o número de novos casos é muito grande e os mesmos são subnotificados. A partir daí, surgem duas formas de calcular a taxa de letalidade, que é que é a taxa de letalidade, infecções e fatalidade, a ratio, que é IFR, e a taxa de letalidade de casos clínicos, Case Fatality Ratio, CFR. A primeira das duas é a que teoricamente não faz mais perto da taxa de letalidade real, pois se baseia no número total de casos que é estimado sintomáticos ou assintomáticos. Para calcular essa proporção, já a CFR apresenta um resultado baseado apenas nos casos identificados em testes, não chegando sequer perto de testar toda a população para calcular sua proporção. Como consequência, a CFR tem uma taxa significativamente maior do que a IFR. Os resultados obtidos pelo grupo, quanto aos países indicados, tratam da taxa CFR e, portanto, apresentam uma taxa de letalidade muito superior à estimada por, por pesquisas. A taxa de letalidade não é uma boa maneira de indicar o cenário da pandemia em um país individualmente, pois como vários casos de mortes não foram computados corretamente, não dá para apresentar uma precisão exata da letalidade do vírus. Em compensação, é um bom indicador para analisar a pandemia de um ponto de vista global, pois assim dá para analisar o impacto do coronavírus na humanidade inteira. Eu vou falar agora sobre os tipos de teste de Covid. Um dos testes mais eficazes é o PCR, considerado o melhor para identificar o material genético do Covid-19 no corpo. Ele deve ser recomendado de ser feito de 7 a 12 dias. Ele é feito através das narinas, mas também pode ser feito através de retiragem de resíduo na garganta. Outro teste é o Pocket PCR, que é o exame igual ao PT-PCR, só que ele é conhecido como o PCR rápido, que ele tem a resposta em minutos. Teste que tem exatidão parecida é o RT-PCR e o CRIS-PCR e utiliza uma técnica chamada de edição genética. Leva menos tempo para identificar a presença do vírus. Outro tipo de teste é o imunológico, que identifica a presença de anticorpos no organismo com alguns tipos de teste. Um dos testes mais utilizados no Brasil é o teste rápido molecular, que apesar de ter menor eficiência, ele é mais barato devido à pandemia e crise vivida por muitas pessoas. Ele está sendo muito utilizado no Brasil. O Brasil está revendo para que isso não ocorra. Os famosos resultados teste positivo e falso negativo, falso positivo, eles se dão pela escolha
de o teste ser feito no tempo errado, de 7 a 12 dias, onde tem a presença do vírus. E isso faz com que 20% tenha 20% mais chance de acontecer esse resultado. Também é de extrema importância que o paciente utilize o teste imunológico, faça um teste imunológico antes para ver se a pessoa possui alguma pré-determinação da doença que pode comprometer isso. Outros termos que é utilizado pela imprensa e pela rede social que vem circulando em relação à doença do Covid-19 são a sensibilidade e a especificidade do vírus. A sensibilidade é do teste do Covid-19. A sensibilidade é a porcentagem do resultado dar positivo e a sensibilidade é a porcentagem de chance do teste dar negativo para as pessoas que não estão contaminadas. O teste ideal é o teste que teria 100% de eficácia, seria o que possui apenas o resultado de sensibilidade e especificidade. Só que isso não ocorre porque o teste tem diversas outras demandas e isso pode causar alguns erros. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.